millionaire CEO genuinely tired of being fooled by black women as two kids shout daddy. Richard Miller, the shark of Silicon Valley, was about to land the whale. A billion-dollar deal with global tech was on the line, and his presentation was airtight. Every chart, every projection, every slide was meticulously crafted for maximum impact. He lived for this, the high-stakes game of corporate conquest. But then, bam, the door to his pristine office burst open. Not just open, but exploded with a chaotic energy that threatened to derail everything. Daddy! Two tiny tornadoes, identical down to their mismatched socks and gap-toothed grins, launched themselves at him. 5 years old, tops. And they were yelling, "Daddy?" At him? Richard Miller, the guy whose social life consisted of shareholder meetings and the occasional power lunch? He froze, a half-eaten power bar suspended in midair. Behind them stood a woman, Sarah, the one he hadn't seen since that hazy summer after freshman year at Stanford. She looked different. Tired, maybe. Definitely pissed. She was holding a manila envelope like it was a ticking bomb. "Richard," she said, her voice tight, "we need to talk. These are your daughters, Lily and Grace." She shoved the envelope at him. "The DNA test is inside. 99.99% certainty." His daughters? This had to be some kind of sick joke. A setup. Richard's mind raced, cataloging every enemy he'd made on his climb to the top. Was this revenge? Extortion? He glared at Sarah, a burning suspicion igniting in his gut. He hadn't seen her in years. Why now? The twins, oblivious to the tension crackling in the air, were now clinging to his legs, chanting, "Daddy, swing us! Daddy, please!" Their tiny hands tugged at his Italian silk tie, threatening to choke him. He stared at them, at their bright, innocent eyes, and a cold dread washed over him. What if they were his? He barely remembered. Sarah, a whirlwind romance, quickly extinguished by his ambition. He had been too busy building his empire to notice her, to care about her, or anything else, really. Now, years later, the past had come crashing into his meticulously constructed present, and it was wearing pigtails and demanding a piggyback ride. He snatched the DNA report, his hands trembling slightly. Sterling Diagnostics logo. Familiar. Too familiar. He owned Sterling Diagnostics. He'd bought them out last year, but Sterling Diagnostics didn't do paternity tests. His head was spinning. This was getting weirder by the second. Who sent Sarah that courier? And where did this DNA test really come from? "Sarah," he managed, his voice a low growl. "Who the hell gave you that DNA test? That courier? Who sent them? Because Sterling Diagnostics doesn't do paternity tests, and I own Sterling Diagnostics. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. "Sarah," he managed, his voice a low growl. "Who the hell gave you that DNA test? That courier, who sent them?
Because Sterling Diagnostics doesn't do paternity tests, and I own Sterling Diagnostics. Sarah just looked at him, a mix of anger and pity. Richard, I don't have time for your corporate games. I got the test done at a clinic downtown. They used Sterling Diagnostics. Look, the point is, they're your kids, and I can't do this alone anymore. She was practically begging him. Begging him. The twins, sensing the shift in the atmosphere, started to whimper. Lily tugged harder on his tie. Daddy mad? That did it. Something snapped. Richard knelt down, trying to ignore the throbbing in his temples. He looked at the girls, really looked. Lily had his eyes. Grace, Sarah's chin. They were adorable and terrified. No, sweetheart, he said, his voice surprisingly gentle. Daddy's not mad. Daddy's confused. He looked back at Sarah. Okay, let's talk. But not here. Not now. He needed to buy time. Think. Strategize. He stood up, smoothing down his suit. I have a meeting. A very important meeting. But I'll clear my schedule tomorrow. We'll figure this out. He shot Sarah a look. Just promise me you won't do anything rash. Don't tell anyone. Not yet. Sarah nodded, her eyes still narrowed. Fine, tomorrow. My place, 10 a.m. Don't be late. She grabbed the girls' hands, pulling them towards the door. Daddy, bye-bye, they chirped, waving as they left. Richard stared after them, his mind reeling. He watched as Sarah and the girls disappeared down the hall, and then he turned back to his desk, the billion-dollar global tech deal suddenly feeling very, very small. He picked up the phone, his hand shaking. Slightly. Get me security, he barked into the receiver. I want Sarah Miller and her two daughters, Lily and Grace, tailed. I want to know everything, every move they make. Understand? He slammed the phone down, and then a wave of nausea hit him. He ran to the bathroom, barely making it to the toilet before heaving. What a mess. A complete and utter mess. He splashed cold water on his face, trying to regain his composure. He had to focus. He had a deal to close. He couldn't let this distraction derail him. He walked back to his office, picked up his briefcase, and headed towards the conference room. But as he reached for the door, his phone rang. Unknown number. He almost ignored it, but something told him to answer. Miller, he snapped into the phone. A voice, raspy and distorted, came through the speaker. Richard, darling, long time no see. Richard froze. He knew that voice. It was impossible. Who is this? He demanded, his heart pounding in his chest. Oh, come on, Richie. Don't you recognize your own mother? The voice chuckled, a dry, chilling sound. His mother had died 10 years ago. Leukemia. He'd sat by her bedside, held her hand as she took her last breath. You're not my mother, he whispered, his voice trembling. Oh, but I am, darling, and I have something very interesting to tell you about those little girls. The voice paused, a pregnant silence hanging in the air. They're not yours, Richard. They're your sisters. The phone slipped from his grasp, clattering to the floor. His sister? But his sister had died in a car crash when they were kids. He bent to pick up the phone, his hand shaking so badly he could barely grip it. But as he straightened up,
A sharp pain ripped through his chest. He gasped, clutching at his shirt. He looked down and saw a crimson stain spreading rapidly across the fabric. He stumbled backwards, his vision blurring. Standing in the doorway of his office was Sarah. Her face was a mask of cold fury, and in her hand she held a gun, a small silver pistol. It was smoking. "Sorry, Richard," she said, her voice devoid of emotion. "You shouldn't have tried to play me." And then everything went black. He stared down at the spreading stain, his world tilting. Sarah with a gun? It didn't make sense. He'd known she was angry, desperate even. But a murderer? He stumbled, hitting his desk, sending papers flying. The pain was searing, like a hot poker twisting in his chest. He gasped, trying to suck in air, but his lungs were filling with something thick and wet. Sarah hadn't moved. Her face was blank, almost serene. She just stood there, the gun dangling from her hand, watching him die. "Why?" he managed to croak out, the word bubbling with blood. Sarah's eyes flickered. A single tear rolled down her cheek. "You wouldn't understand," she whispered. "This was always going to be the only way." Then, the most unbelievable thing happened. The door to his office burst open again. This time, it wasn't tiny tornadoes yelling "Daddy." This time, it was him, Richard Miller, standing there, perfectly fine. Not a scratch on him. He was wearing the same suit, carrying the same briefcase, looking utterly confused. "What the hell is going on here?" he demanded, its eyes scanning the room, landing on the bleeding Richard on the floor and the woman with the gun. Sarah gasped, dropping the gun. "Richard? But how?" The Richard on the floor tried to speak, but only a gurgle escaped his lips. He pointed weakly at the newcomer, his eyes wide with terror and dawning understanding. The new Richard frowned, then his eyes widened in recognition. "Oh shit," he said, his voice barely a whisper. "It's happening again." He took a step forward, then another. He knelt beside the dying Richard, ignoring the blood spreading across the expensive carpet. "It's okay," he said, his voice surprisingly gentle. "I know what to do." He looked up at Sarah, his eyes filled with a strange mixture of pity and resignation. "You shouldn't have done that," he said. "Now, we're all screwed." He reached into his briefcase and pulled out a remote control. The dying Richard watched in disbelief as the living Richard pressed a button on the remote. The room shimmered, like heat rising off asphalt. The air crackled with energy. And then, everything went white. When the light faded, the office was empty. The blood was gone. The gun was gone. Sarah was gone. Both Richards were gone. Only the remote control lay on the floor, a single word etched into its surface: reset. Back in Sarah's apartment, Lily and Grace were playing with their dolls. Sarah walked in, looking pale and shaken. She forced a smile. "Okay, girls," she said, "time for bed." As she tucked them in, Grace looked up at her, her brow furrowed. "Mommy," she said, "I had a bad dream. I dreamed that Daddy was gone." Sarah hugged her tight. "It was just a dream, sweetheart," she said. "Daddy's fine. He's just busy." But as she walked out of the room, Sarah couldn't shake the feeling
that something was terribly wrong. Something had changed. Something she couldn't explain. She glanced at the calendar hanging on the wall. Tomorrow was marked with a single, ominous word: reset. And then the phone rang. The caller ID read, "Unknown." Sarah hesitated, then answered. "Hello?" A voice, distorted and cold, came through the speaker. "Don't think you've gotten away with this, Sarah. The game has just begun. And this time, there are new rules." "Hello?" The voice, distorted and cold, came through the speaker. "Don't think you've gotten away with this, Sarah. The game has just begun. And this time, there are new rules." Sarah's blood ran cold. New rules? What did that even mean? She hung up, her hand shaking so badly she could barely place the phone back on the receiver. She glanced at the girl's room, the door slightly ajar, a sliver of light spilling into the hallway. They were asleep, innocent and vulnerable. She had to protect them. But from what? From whom? She bolted the door, checked the windows, her heart pounding like a drum solo. She needed to get them out of here, far away, somewhere safe. But where was safe anymore? Suddenly, the lights flickered, then died, plunging the apartment into darkness. Sarah gasped, stumbling backwards, her hand reaching for something, anything, to defend herself. A floorboard creaked behind her. She whirled around, her eyes straining to pierce the gloom. "Who's there?" she whispered, her voice trembling. Silence. Then a small childish voice, giggling. "Mommy?" Sarah's breath hitched. It couldn't be. They were asleep. She just tucked them in. "Lily? Grace?" she called out, her voice thick with fear. The giggling grew louder, closer. A match flared to life, illuminating a face in the darkness. Not Lily's, not Grace's. A face she knew, a face she thought was dead. "Hello?" "Sarah," the figure said, her voice a chilling whisper. Long time no see. It was her sister, Emily. But Emily had died 15 years ago. Car crash. Sarah had identified the body herself. "Emily, but you're dead," Sarah stammered, her mind reeling. Emily laughed, a high-pitched, manic sound. "Dead? Oh, honey, death is just the beginning." She took a step forward, the match casting eerie shadows on her face. Her eyes were cold, empty, lifeless. "You don't understand, Sarah," Emily said, her voice dripping with malice. "Richard was always mine, and you took him from me." Sarah's blood turned to ice. Richard? What was she talking about? Richard was a jerk, a workaholic. She hadn't seen him in years, not since. Then it hit her. The hazy summer after freshman year. The whirlwind romance. The pregnancy scare. She had never told anyone. Not even Emily. You knew?" Sarah whispered, her voice barely audible. Emily's smile widened, revealing teeth that seemed too sharp, too long. "I know everything, Sarah. I've been watching you, waiting. And now it's time for payback." She flicked her wrist, and a knife appeared in her hand, glinting in the dim light. Sarah screamed, scrambling backwards, desperate to escape. But there was nowhere to go. Emily lunged, the knife flashing in the darkness. Sarah closed her eyes, bracing for the impact. But it never came. Instead, she heard a sickening thud,
followed by a groan. She opened her eyes and saw Emily lying on the floor, a dart protruding from her neck. Standing behind her was Richard, but not the Richard she knew. This Richard was different. Older, harder. His eyes were cold, calculating. He was wearing a black suit and holding a dart gun. Who are you?" Sarah stammered, her voice trembling. Richard ignored her, kneeling beside Emily, checking her pulse. "Damn it," he muttered. "I was hoping to avoid this." He stood up and turned to Sarah, his face impassive. "My name is irrelevant. What matters is that you are now part of something much bigger than yourself." He paused, his eyes scanning the room, lingering on the girl's room. "And your daughters, they are the key." Sarah's heart skipped a beat. "The key? What did he mean? The key to what?" she demanded, her voice shaking. Richard's lips curled into a sinister smile. "The key to everything." Suddenly, the phone rang. Richard raised an eyebrow. "Answer it," he said, his voice brooking no argument. Sarah hesitated, then picked up the phone. "Hello?" A voice, cold and familiar, came through the speaker. "Agent Miller, your mission has begun." "Hello?" A voz, fria e familiar, ecoou do outro lado da linha. "Agente Miller, sua missão começou." Minha missão? Que diabos estava acontecendo? Olhei para o cara de terno preto, o tal agente Miller. Emily, minha irmã morta, caída no chão com um dardo no pescoço. As meninas dormindo no quarto ao lado. Medo. Puro medo. "Quem é você? O que você quer?" Consegui perguntar. A voz quase sumindo. O agente Miller nem piscou. Pegou o telefone da minha mão e apertou um botão. A ligação caiu. Ele jogou o aparelho no chão e pisou em cima. "Não temos tempo para isso", disse sem emoção. "Precisamos ir." "Ir? Para onde? E as minhas filhas?" Ele olhou para a porta do quarto delas. "Elas vêm com a gente. São importantes demais para ficarem aqui." Importantes? A chave de tudo? 1000 perguntas. A viagem foi um silêncio tenso. Agente Miller dirigia com uma calma assustadora. Olhei para as meninas, dormindo em nossos braços. Precisava protegê-las. Mas como? De quem? Chegamos a um aeroporto particular. Um jatinho esperava na pista. Agente Miller não disse uma palavra. Entramos no avião e logo estávamos no ar. Olhei pela janela. As luzes da cidade sumindo lá embaixo. Para onde estávamos indo? O que ia acontecer? Agente Miller se virou para mim, um olhar estranho no rosto. "Preciso te contar a verdade, Sarah", disse, a voz baixa. "Sobre Richard, sobre Emily, sobre tudo." Respirei fundo, me preparando para o que viesse. Richard era ele. Hesitou. Um clone. Um clone era demais para minha cabeça. Richard, o arrogante, o workaholic, não era original? "O quê? Como assim um clone?" Perguntei, incrédula. Richard era parte de um projeto secreto do governo. Queriam criar o CEO perfeito, inteligente, ambicioso, implacável. E conseguiram. Só que o projeto saiu do controle. Ele continuou. Richard começou a ter problemas, memórias fragmentadas, personalidades múltiplas. E resetavam a memória dele quando a coisa ficava feia. É por isso que você viu 2 Richards naquele dia. E Emily, ela também era parte do projeto. Era a cobaia original. Só que ela não aguentou os resets. Enlouqueceu. "Meninas? O que elas têm a ver com isso?" Perguntei, sentindo o pânico voltar.
Agente Miller me olhou nos olhos. Elas são a chave, Sarah. A chave para controlar os clones. Elas têm um código genético único. Um código que pode destravar ou destruir o projeto. Um choque percorreu meu corpo. Minhas filhas, a chave para controlar clones? Era inacreditável. De repente as luzes do avião piscaram. O piloto gritou alguma coisa no rádio. Agente Miller se levantou num pulo, sacando a arma. Estamos sendo atacados, ele gritou. Prepare-se para o impacto. O avião começou a tremer. Olhei pela janela e vi outro avião se aproximando. Rápido. Demais. Tiros. Explosões. O terror tomou conta de mim. Agente Miller me empurrou para o chão, protegendo as meninas. Segurem-se! Ele gritou. E então tudo ficou preto. Acordei com um cheiro de fumaça. O avião estava destruído, em chamas. Agente Miller estava desacordado ao meu lado. Lily e Grace tinham sumido. Olhei ao redor desesperada. Precisava encontrá-las. Mas onde? De repente ouvi uma voz familiar. Procurando por elas, Sarah. Me virei e vi Richard. O Richard original. Mas ele estava diferente. Um sorriso frio no rosto. E nos braços, Lily e Grace. Richard. Mas como? Perguntei, sem entender nada. Ele riu. Você não entendeu, Sarah. O projeto nunca saiu do controle. Eu sempre estive no controle. Ele fez um sinal e 2 homens apareceram, me agarrando pelos braços. Adeus, Sarah, disse Richard. Foi bom te conhecer, de novo. E então a coisa mais inacreditável aconteceu. Richard ergueu a mão e estalou os dedos. E tudo desapareceu. O avião, os homens, Richard, Lily, Grace, tudo. Fiquei sozinha, num vazio branco, sem som, sem luz, sem nada. De repente, uma voz ecoou no vazio. Uma voz poderosa, uma voz divina. Você foi escolhida, Sarah. Escolhida para salvar o mundo. Mas primeiro, você precisa morrer. Eu fui escolhida para salvar o mundo? Mas primeiro, eu tinha que morrer. O que estava acontecendo? Tudo girava sem sentido, como num pesadelo. A voz divina se calou, e o vazio branco começou a se fechar. Era o fim? De repente, um clarão. Uma luz forte, quase insuportável. E então, o chão sob meus pés. Não era o chão do avião, nem o vazio branco. Era areia. Areia quente, sob o sol escaldante. Abri os olhos, tossindo. O ar era seco, abafado. Estava numa praia deserta. Uma praia linda, paradisíaca, mas completamente isolada. Nenhuma alma à vista. Levantei, cambaleando. A cabeça doía, o corpo todo moído. Onde eu estava? Como tinha chegado ali? E as meninas? Lily, Grace? Gritei, a voz rouca. Silêncio, apenas o som das ondas quebrando na areia. Caminhei pela praia, procurando por elas, desesperada. Lily! Grace! Chamava, sem parar. Nada. Encontrei alguns destroços na areia, parte da fuselagem do avião, mas nada das meninas, nenhum sinal delas. Sentei na areia, exausta. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Elas tinham sumido. De novo. E agora eu estava sozinha numa ilha deserta. De repente, um movimento. No meio das palmeiras. No final da praia, uma figura. Uma pessoa. Levantei, correndo na direção dela. Ei, socorro! Gritei, acenando. A figura se aproximou e meu coração parou. Era Richard. Mas não o Richard clone. Nem o Richard do governo. Era diferente. Mais velho, cansado, com um olhar de profunda tristeza. Richard,
Perguntei, sem acreditar. O que? O que está acontecendo? Ele se aproximou, me abraçou forte, um abraço de consolo, de carinho, um abraço que eu nunca tinha recebido dele antes. Eu sinto muito, Sarah, disse a voz embargada. Eu sinto muito por tudo que você passou. Me afastei, confusa. O que você sabe? Onde estão as meninas? Ele respirou fundo, me olhou nos olhos. As meninas estão seguras. Eu as protegi. Mas você precisa saber a verdade. Toda a verdade. Me puxou para sentar na areia, ao lado dele, e começou a contar. Eu não sou o Richard Miller. Quer dizer, eu sou, mas não aquele Richard. Eu sou o original, o primeiro, o que deu origem a tudo isso. Ele explicou que o projeto dos clones tinha começado há muitos anos. Ele era o protótipo, o modelo. Mas ele tinha se rebelado. Não queria ser controlado. Não queria ser uma arma. Eu escapei, disse. Fugi do governo. Me escondi. Mas eles nunca desistiram de me encontrar. Criaram os clones para me caçar. Para me trazer de volta. E as meninas? O que elas tinham a ver com isso? As meninas são especiais, Sarah. Elas têm o meu DNA, mas também têm o seu. Isso as torna imunes ao controle dos clones. Elas são a chave para destruir o projeto de uma vez por todas. Mas por que tudo isso estava acontecendo comigo? Por que eu? Porque você é forte, Sarah. Você é corajosa. E você ama as suas filhas mais que tudo. Você é a única que pode protegê-las. Então a voz divina, os clones, Emily, tudo fazia sentido. Eu era parte de um jogo muito maior do que eu imaginava. O que eu tenho que fazer? Perguntei, determinada. Richard sorriu. Um sorriso triste, mas esperançoso. Eu vou te mostrar, mas primeiro você precisa entender a verdade sobre você. Ele pegou minha mão, me conduziu até a água e me fez olhar para o meu reflexo. E foi aí que eu vi. Eu não era a Sarah, eu era um clone. Eu era a Sarah clone. E o meu propósito era proteger o Richard original e as meninas. A Sarah original estava morta há muito tempo. Eu era a arma secreta. E a minha missão tinha acabado de começar. De repente, um estrondo. Um helicóptero se aproximava da ilha. Richard me puxou para dentro da floresta. Eles estão vindo, disse, a voz tensa. Precisamos ir, agora. Mas antes que pudéssemos nos mover, uma voz ecoou pela ilha. Uma voz que eu conhecia muito bem. Não se preocupem em correr, disse a voz. Não vai adiantar nada. E então ele apareceu, o agente Miller, com Lily e Grace nos braços, mas tinha algo diferente nele. Seus olhos eram vermelhos e em sua testa uma marca. A marca dos clones, a marca da possessão, a marca do anticristo. Agente Miller, com olhos vermelhos, a marca na testa brilhando como um farol. Aquilo não era um clone. Era outra coisa. O que você fez com ele? Richard gritou furioso. Ele tentou avançar, mas eu o puxei para trás. Não, eu disse, a voz tremendo. Ele é mais forte do que você imagina. Agente Miller, ou seja lá o que fosse aquilo agora, sorriu. Um sorriso que não era dele. Um sorriso maligno. Vejo que a clone está aprendendo, ele disse, a voz grossa e distorcida. Mas ainda não entendeu a verdade. Ele estendeu a mão e Lily e Grace correram para ele, sem medo, sem hesitação, como se o conhecessem, como se o amassem. Elas são minhas agora, ele disse. Elas me pertencem. Meu coração parou. Elas me pertenciam. E eu ia lutar por elas.
Não chegue perto delas, eu gritei, avançando. Ele riu de novo. Você não pode me impedir, Sarah. Eu sou a evolução, o futuro. De repente, Richard gritou e caiu no chão, se contorcendo de dor. Ele segurava a cabeça, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Richard, eu gritei, tentando ajudá-lo, mas ele me empurrou para longe. Fuja, Sarah. Salve as meninas. Não há tempo. Eu não ia deixá-lo para trás, mas ele estava certo. As meninas. Eu precisava protegê-las. Olhei para agente Miller. Ele estava parado, observando a cena com um ar de triunfo. Ele não ia me deixar sair dali, mas então algo aconteceu. A marca na testa dele começou a brilhar mais forte. E ele começou a gritar. Um grito de agonia. Não posso controlar, ele disse, com dificuldade. Está muito forte. E então, a reviravolta. A coisa que eu nunca esperaria. A coisa que mudou tudo. A marca na testa dele sumiu. E ele caiu de joelhos, tremendo. Sarah, ele disse a voz fraca. Me ajude. Era a voz do agente Miller. A voz do homem que eu conhecia. O homem que tinha me ajudado. O homem que eu amava. Eu não queria fazer isso, ele disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles me controlaram. Richard parou de se contorcer. Ele olhou para a agente Miller com um olhar de surpresa. Você está livre? Ele perguntou incrédulo. Agente Miller assentiu com dificuldade. Mas eles vão voltar. Preciso levá-las para um lugar seguro. Ele olhou para mim. Confia em mim. Confiar nele? Depois de tudo o que aconteceu? Depois de ele ter sido possuído? Depois de ele ter quase matado Richard? Mas eu vi nos olhos dele a dor, o arrependimento, o amor. Eu confiei. Peguei as meninas nos braços e corri para ele. Onde vamos? Eu perguntei. Ele olhou para o céu. Para onde eles nunca nos encontrarão. E então ele apontou para o mar. Vamos para a lua. Para a lua? Tipo a lua de verdade? Eu olhei para ele, achando que ele tinha pirado de vez. Mas o olhar dele era sério, desesperado, mas determinado. Miller, você tá louco. A gente não tem como ir para a lua. Eu falei, com as meninas agarradas em mim. Ele não respondeu, só começou a correr em direção ao mar. A água batia forte nas nossas pernas, gelada. As meninas começaram a chorar, assustadas. Confie em mim, Sarah. É a única chance. Ele gritou por cima do barulho das ondas. De repente, ele parou. Bem no meio do mar, com a água na altura do peito. Eu não entendi nada. Ele tirou um tipo de bracelete. Do bolso, apertou um botão. E nada. Miller, o que você está fazendo? A gente vai se afogar! Eu gritei. Foi aí que eu vi uma luz vindo do fundo do mar. Uma luz forte que ia crescendo, crescendo. Parecia um portal se abrindo. Entrem, ele disse, a voz tensa. Rápido! Eu não pensei duas vezes. Confiei. Entrei na água com as meninas. A luz ficou mais forte, e então a gente foi puxado para dentro. Tudo ficou branco. Depois, escuro. Uma sensação de frio, de vazio. E de repente, um baque. A gente tinha caído em alguma coisa macia. Abri os olhos e não. Passei na lua. Juro, na lua. Em volta, só crateras, pedras, poeira e uma base lunar, com luzes piscando e antenas gigantes. Como isso é possível? Eu perguntei, sem conseguir acreditar. Miller me ajudou a levantar, ajeitou as meninas. Eu disse que ia levar vocês para um lugar seguro. Ele falou com um sorriso cansado.
Bem-vindos à base lunar secreta Ômega. Entramos na base. Era tipo um laboratório gigante, com cientistas correndo para lá e para cá, computadores, equipamentos estranhos. Parecia cena de filme de ficção científica. Nos levaram para uma sala. Examinaram as meninas. Disseram que elas estavam bem, só um pouco assustadas. Miller não saía do nosso lado, preocupado. Precisamos conversar, ele disse, me puxando para um canto. Tem muita coisa que você ainda não sabe. Respirei fundo, me preparando para o que viesse. Pode falar. Essa base, ela foi construída há muito tempo, por um grupo de cientistas que acreditavam que a Terra ia ser destruída. Eles queriam criar uma nova civilização na Lua. E os clones? Eu perguntei. O governo? Tudo faz parte da mesma história. O projeto dos clones era financiado por esse grupo. Eles queriam criar soldados perfeitos para proteger a base e colonizar outros planetas. E você? O quê? Você tem a ver com isso? Eu perguntei desconfiada. Ele hesitou. Eu era um desses cientistas. Eu ajudei a construir essa base. Eu ajudei a criar os clones. Eu não podia acreditar. Miller, o cara que tinha me salvado, era um dos responsáveis por tudo aquilo. Você tá brincando comigo, né? Eu falei, sentindo a raiva subir. Ele balançou a cabeça, triste. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Eu me arrependo de tudo o que eu fiz. Eu quero consertar as coisas. Consertar? Depois de tudo o que aconteceu? Depois de tudo o que eu passei? Você acha que dá para consertar? Eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. De repente, um alarme tocou. Luzes vermelhas começaram a piscar. O que está acontecendo? Eu perguntei, assustada. Um cientista correu até nós, desesperado. Eles nos encontraram. Estão atacando a base. Ataque? Quem? Os clones? O governo? Precisamos evacuar a base. Rápido! O cientista gritou. Miller me olhou, com um olhar de pânico. Sarah, precisamos ir. Agora! Peguei as meninas no colo, correndo atrás de Miller. Mas antes que a gente pudesse chegar à nave de fuga, uma explosão. Tudo tremeu. Caí no chão, protegendo as meninas. Quando levantei, vi Miller, parado, olhando para o nada. Miller, o que foi? Eu perguntei, preocupada. Ele se virou para mim. E meu sangue gelou. Os olhos dele, vermelhos, a marca na testa, brilhando. Olá, Sarah, ele disse, com uma voz que não era dele. Sentiu minha falta? Não podia ser de novo, não. Você não é o Miller, eu sussurrei, com medo. Ele sorriu, um sorriso frio, cruel. Eu sou tudo o que ele sempre quis ser. Eu sou a evolução. Ele se aproximou, estendendo a mão. Venha comigo, Sarah. Junte-se a mim. E juntos vamos governar a galáxia. Olhei para o rosto dele, para o rosto que eu amava. E vi nada, só escuridão. Peguei as meninas, me virei e corri. Para longe. Delay. Para longe da lua. Para longe da escuridão. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que tinha que proteger as meninas, custasse o que custasse. De repente ouvi um barulho atrás de mim. Um barulho alto, estrondoso. Me virei e vi a lua explodindo. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que tinha que proteger as meninas, custasse o que custasse. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Um barulho alto, estrondoso. Me virei e vi a lua explodindo. Fragmentos gigantescos voavam para todos os lados. A base, que antes parecia um refúgio, virou pó em segundos. Uma onda de choque me atingiu, me jogando longe, muito longe. Senti um calor absurdo, como se estivesse dentro de um forno. As meninas! Cadê as meninas?
Abri os olhos. Tudo girava. A poeira lunar cobria tudo. Tossia, tentando respirar. A dor era insuportável. Me levantei cambaleando. Precisava encontrá-las. Lily! Grace! Gritei, a voz sumindo na imensidão da lua destruída. Comecei a andar, tropeçando nas pedras. A cada passo, mais desespero. Elas eram tudo que eu tinha. Eu não podia perdê-las. Lily! Grace! Continuava a chamar, sem resposta. De repente, vi algo, uma pequena forma no meio da poeira. Corri até lá. Era Grace, deitada no chão, inconsciente. Abracei ela, forte, sentindo se ainda respirava. Graças a Deus, sim. Mas e Lily? Lily! Gritei, olhando ao redor. Nada. O desespero tomou conta de mim de novo. Eu não podia perder as duas. Continuei procurando, sem desistir. A cada minuto, a esperança diminuía. Então ouvi um choro, fraco, mas inconfundível. Corri na direção do som, e lá estava ela, Lily, sentada no chão, abraçada aos joelhos, chorando baixinho. Abracei as duas juntas, aliviada. Estavam vivas. Era tudo o que importava. Mas para onde iríamos agora? A lua não existia mais. Estávamos sozinhas, perdidas no espaço. De repente, uma luz forte apareceu no céu. Um disco voador. Um disco. Voador? Sério? Era o que faltava. A nave pousou perto de nós. Uma porta se abriu e de lá saiu eu mesma. Quer dizer, uma versão de mim, mas diferente. Com roupas estranhas, um olhar frio e uma arma na mão. Olá, Sarah, ela disse, com um sorriso cínico. Vejo que sobreviveu. Que bom. Eu não entendia nada. Quem era essa mulher? Por que ela se parecia comigo? Quem é você? O que você quer? Perguntei, com as meninas agarradas em mim. Ela riu. Eu sou você, mas a versão que fez as escolhas certas. A versão que não se apaixonou por um clone idiota. Versão que salvou o mundo. Ela apontou a arma para mim. Me dê as meninas. Elas pertencem a mim agora. Eu sei o que fazer com elas. Eu não ia entregar minhas filhas para essa louca. Nem pensar. Elas são minhas. Saia de perto delas. Gritei, me preparando para lutar. De repente ela baixou a arma. Tanto faz, ela disse, com um tom de desprezo. Elas não são tão importantes assim. O que importa é ele. Ela apontou para trás de mim. Me virei e vi Miller. Mas não era o Miller que eu conhecia. Era o Miller possuído, com os olhos vermelhos e a marca na testa brilhando. E ele estava segurando Richard, o Richard original, amordaçado e amarrado. Ele é a chave, a falsa Sarah disse. Ele é o que nós precisamos. Ela olhou para mim com um sorriso doentio. Você sempre foi estorvo, Sarah, mas agora você vai nos ajudar. E então ela disse as palavras que mudariam tudo. Você vai matar o Richard. O quê? Matar o Richard? Eu não podia fazer isso. Ele era... De repente, uma imagem invadiu minha mente. Uma lembrança. Um momento que eu tinha esquecido. Eu e Richard, juntos, apaixonados. Eu percebi. Eu não era um clone da Sarah. Eu era um clone do Richard. E o meu propósito era proteger o original, a qualquer custo. Eu tinha que fazer uma escolha. Matar Richard, o original, ou deixar que essa falsa Sarah dominasse tudo. Mas não era o Miller que eu conhecia. Ele tentava lutar. Eu via a dor nos olhos dele. Era uma tortura. Eu não posso fazer isso, gritei, as lágrimas queimando no rosto. A falsa Sarah deu um sorriso cruel. Você não tem escolha. Ou ele, ou suas filhas. Olhei para Lily e Grace, tão pequenas, tão indefesas. Eu faria qualquer
coisa por elas. Qualquer coisa. Respirei fundo. Peguei a arma da Mel da falsa Sarah. Apontei para Richard. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar. Me desculpa, Richard, sussurrei, as palavras presas na garganta. Fechei os olhos. Apertei o gatilho. Silêncio. Abri os olhos. Richard estava intacto, embora na testa. Miller, livre do controle, a encarava com horror. O que aconteceu? Ele perguntou, sem entender. Eu sabia que você não conseguiria fazer isso de verdade. Richard disse, com um sorriso fraco. Por isso troquei as balas. Ele tinha planejado tudo. Mas por quê? Porque o verdadeiro alvo sempre foi ela. Richard continuou, apontando para o corpo da falsa Sarah. Ela era a líder dos clones, a mente por trás de tudo. Mas e agora? O que aconteceria conosco? Agora acaba, Richard disse, com um olhar determinado. Eu sei como destruir o projeto de uma vez por todas, mas preciso da ajuda de vocês. Ele nos levou para uma sala secreta dentro da nave alienígena. Lá dentro havia um computador gigante, cheio de luzes piscando e fios por todos os lados. Este é o sistema de controle dos clones, Richard explicou. Se eu desligar, todos eles desaparecem. Mas havia um problema. Para desligar o sistema, era preciso um código genético específico. O código genético das filhas dele. Lily e Grace, vocês precisam fazer isso, Richard disse, olhando para as meninas. Elas eram tão novas. Como poderiam entender? Não se preocupem, Richard falou com carinho. Eu vou guiar vocês. Ele pegou as mãozinhas delas, colocou sobre o teclado e juntos digitaram o código. As luzes do computador começaram a piscar mais rápido. A nave inteira tremia. E então, silêncio. Tudo parou. Olhamos para fora. Não havia mais clones. Não havia mais naves. Não havia mais nada. Estávamos sozinhos no espaço, mas estávamos livres. Anos se passaram. Voltamos para a Terra. Richard e Miller se tornaram nossos protetores. Lily e Grace cresceram, sabendo da importância do que fizeram. Mas às vezes, à noite, quando olho para as estrelas, me pergunto se realmente acabou. Se não existe mais nada lá fora. E se um dia a lua voltar a explodir. A história termina aqui, mas a luta pode estar apenas começando. Espere. Você achou que ia embora assim, sem fazer a sua parte? Não mesmo. Se você chegou até aqui, é porque você é um verdadeiro fã e sabe o quanto é importante apoiar o canal. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Clique no botão vermelho e junte-se à nossa comunidade. Esmague o botão de like agora. Mostre ao algoritmo que você amou esse final épico. Quanto mais likes, mais histórias incríveis como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou, qual sua teoria sobre a Lua e o que virá a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles precisam saber. Este é o momento de demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte da família. Vamos lá. A ação de vocês faz toda a diferença.